na hora da palestra e nem da vibração. Vamos nos ligar com Ele, Jesus, nesses instantes que aqui nós estamos, né? É o melhor meio que tem da gente estar ligado com Jesus. Vamos passar aqui os cursos da casa, né? Iniciou ontem o curso Escola Aprendizes do Evangelho, no dia 27, ontem, segunda-feira, 20 horas e 15 minutos, até as 21h45. Esse curso é lá na sala Anália Franco, terceiro piso, próximo aos banheiros. Segundo um dos coordenadores do curso que está ali, aquele jovem, senhor José Tadeu, ainda diz que tem 5 lugares. Deu um bom coro ontem, né, Tadeu? Bastante gente, mas tem 5 lugares lá para aqueles que queiram, ainda dá tempo de chegar segunda-feira e aparecer para o curso, tá? Que bom, né? Início de ano, já bastante pessoas procurando os cursos. Curso Principiante Espírita. Vai iniciar no dia 5/2, quarta-feira que vem, horário das 14 às 16, e no mesmo dia, na quarta-feira, das 20 horas e 15 minutos às 21h45. Sábados, dia 8/2, das 15h30 às 17h. As inscrições na livraria. Evangelização de domingo. Vai iniciar as atividades dia 9/3, às 9 horas da manhã. Piso superior. Para as crianças e adolescentes do 0 aos 16 anos. Isso é importante, viu, pessoal? Traga seus filhos. Enquanto vocês ficam aqui no salão assistindo a palestra, as crianças, os adolescentes estão lá em cima na evangelização. Isso é importante demais, para que as crianças já comecem a conhecer o Evangelho, conhecer muitas coisas. Tem muitos trabalhadores aqui que trazem os seus filhos, acorda de manhãzinha cedo e traz as crianças para a evangelização. É muito bom. Curso de Educadores Espíritas. Curso de formação baseado na doutrina espírita. Dia 11/3, às terças-feiras. Duração vai de 11/3 até 24/6. Das 20 horas às 21h30. Sala Dr. Maurício Silveira. As inscrições podem ser feitas na livraria também. Eu sempre comento, né? Tinha uns amigos que alguns já foram até para a espiritualidade, que eu fiz parte da Mocidade, Sociedade Espírita Allan Kardec, São Roque. Com 17 anos eu já era diretor de Mocidade, né? Já fui ocupar cargo. E a importância que isso teve na minha vida foi muito importante, a Mocidade, né? Então, fica o convite aí, traga seus filhos para ter já um aprendizado da evangelização, né? A programação da nossa noite vai transcorrer da seguinte forma. As mensagens, leitura do Evangelho, prece inicial, está com o Márcio Bonafim, sentadinho ali, aguardando. As vibrações hoje é com o Ronaldo dos Santos, sério ali, pensativo no que ele vai falar e falar coisas boas, né, Rô? Colaborador aí de Pirapitingui. E hoje o tema da palestra, Missão do Homem Inteligente na Terra. Olha só, hein? O que eu fui arrumar para a doutora Cristiane Ramos, dentista, amiga de todos nós aqui do Paz e Amor, um tema até um tanto difícil, né? Uma vez eu dei um tema desse para aquele jovem que fazia umas palestras aqui, o Bruno Romanato, que o ano passado retornou à pátria espiritual, e ele brincou comigo, bem ali. Pô, Dominguinho, que tema fácil que você me deu, hein? Ele era estudioso, né? Mas ele
gostava, né? E a Cris sempre está nos ajudando, a Cris faz parte dos cursos da casa, está de terça, inclusive, trabalhando lá em cima. Às vezes ela abre um espaço e vem fazer as palestras aqui conosco. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua luz. Alguém vindo pela primeira vez? Pode erguer a mão. Opa, o casal, sejam bem-vindos. Mais alguém? Você está retornando de férias, minha querida. Após 60 dias de férias, atravessou o mundo, você está voltando. E outros que estão chegando novamente para os trabalhos, né? Seja bem-vinda, Magda. Então vamos iniciar, Marcinho. Boa noite. Do livro Folhas de Outono. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros. E dessa forma, reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque este saber tem limites bem estreitos. No mundo que habitais, mesmo supondo que sejais umas sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vós envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos os instrumentos com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. E agora vamos acalmando nossos corações, elevando o nosso pensamento a Jesus, assim como toda espiritualidade aqui presente, já atuando, já em cada um, já preparando para a palestra, preparando a nossa palestrante Cris, se envolvendo com todo amor, assim como os mentores da casa. E vamos agora agradecer por estarmos aqui presentes mais essa noite, e que possamos ter também um melhor entendimento da palestra, que possamos aplicar no nosso dia a dia, que podemos também aplicar na nossa reforma íntima. Que Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e que o espírito do nobre professor Eurípides Barçanufo facilite as nossas palavras. Esse item, a missão do homem inteligente na Terra, só para a gente se situar um pouquinho melhor, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que nos traz o seguinte título: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E a gente fica pensando, né, o que são pobres de espíritos? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma pessoa realmente assim, desprovida de qualquer coisa, uma pessoa submissa, uma pessoa realmente pobre, né? Por que Jesus nos fala isso nas bem-aventuranças? Essa é a primeira das bem-aventuranças que Jesus fala, né, no seu Sermão da Montanha, que a gente sabe que é justamente aquela diretriz que ele nos dá
para seguirmos a doutrina dos espíritos, né? A gente fala assim, que é o programa, o projeto de trabalho dele aqui na Terra, quando ele esteve aqui com nós. Então, todos ficam nessa dúvida, mas quando Jesus fala, eles herdarão o reino dos céus, bem-aventurados os pobres, a gente tem que entender, pobres de espíritos, aquelas pessoas que são humildes. Ah, mas se são humildes, também são aquelas pessoas, né, realmente, pobrezinhas, né, que estão ali se submetendo a tudo. Não, a gente tem que entender a palavra humildade. As pessoas que têm humildade, independente de dinheiro ou qualquer coisa, são pessoas que valorizam mais o que tem no coração do que possuem materialmente, né? E também se submetem a Deus e não se julgam superiores aos outros. Isso é uma pessoa humilde. Então, a gente pode trocar aqui e falar, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai procurar o que quer dizer a palavra humilde, humildade, e a humildade vem lá do latim humilitas, que podemos também entender como humus. Humus, todos nós já temos uma noção do que seja, que é terra fértil. Então, esses bem-aventurados, os pobres de espírito, são aqueles que têm o coração aberto, né, para os ensinamentos de Jesus e que estão muito mais ligados às coisas espirituais do que às materiais. É uma virtude, portanto, né, que nos aproxima de Deus. Como eu falei, não quer dizer submissão, não quer dizer que a pessoa seja tola, porque a gente sabe que aquele que se reconhece ser pequeno é aquele que não se envaidece. Porém, ele cultiva, sim, vários outros valores. Ele cultiva as qualidades como sabedoria, inteligência, a gentileza e a gratidão. Então, não é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, não é aquela pessoa submissa e não é nenhum tolo, tá bom? É uma pessoa, sim, que está ali à disposição, tem um solo fértil para receber as mensagens de Deus e, de certa forma, evoluir. Mais do que aquele que é o orgulhoso. O orgulhoso é o contrário do humilde. Nós vamos falar um pouquinho, tá? Agora, adentrando mais especificamente ao tema Missão do Homem Inteligente na Terra, essa mensagem foi trazida, foi colocada no Evangelho por um espírito que deu essa comunicação em Bordeaux, na França, em 1862, com o nome de Ferdinando. Até o espírito é um espírito humilde, porque não é nenhum bispo, não é nada que tem tanto assim, títulos na frente, é apenas o Ferdinando, apenas, né? E para começar, eu queria usar o exemplo de um filme muito recente, que eu já tinha visto há algum tempo atrás e revi para poder estar passando para vocês. Porque esse filme é de 2019, quem tem Netflix, não estou fazendo propaganda da Netflix, mas é um convite. Quem tem Netflix, ele ainda está no catálogo da Netflix, assistam, vale a pena. Eu não vou só contar um pedacinho para vocês, porque esse filme é a verdadeira missão do homem inteligente na Terra. Tá? O nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento. Talvez alguns já tenham assistido. Ele fala de um adolescente que vivia no Malawi, que é lá na África Oriental e até hoje é um dos países mais pobres do mundo. E teve um período lá que eles passaram uma dificuldade muito grande, aconteceram coisas que levaram a uma seca. O país passou por uma seca horrorosa. Então, muitos começaram a sofrer, muitos passaram fome e chegaram até a morrer, porque ali se vivia através da agricultura. E com uma seca, não mudou todo, né? As estações mudaram todas, porque eles viviam do cultivo do tabaco, mas alguns
mas que se acharam mais espertos, cortaram todas as árvores de tabaco, venderam lá para Moçambique, isso não vem bem ao caso, e aí aqueles que ficaram sofreram as consequências disso que aconteceu, advindo então essa seca, né? E esse menino, ele descobre como construir um moinho para gerar energia, porque, lógico, lá não tinha energia elétrica, não tinha água canalizada, não tinha nada. Era um local muito pobre, né? E, através deste moinho, ele conseguiu fazer funcionar uma bomba d'água para puxar a água do lençol freático, né? E conseguir, então, a irrigação na plantação. E eles precisavam dessa água para conseguirem retornar ali àquele processo da agricultura. E assim, esse menino, um adolescente, ele consegue resolver o problema da seca e da fome. É bom a gente lembrar que esse adolescente não tinha nenhuma condição, sim, estrutural, nenhuma condição econômica para frequentar uma escola. Havia só uma escola e uma biblioteca nessa cidade. Porém, ela era paga. Porque ali, a gente sabe que na África, a gente vive falando aqui da guerra na Ucrânia, da guerra no Hamas, lógico, nos sensibiliza. Mas lá na África, o que se tem de conflitos armados são mais de 92 conflitos armados. Porque ali, a parte das autoridades governamentais, é tudo muito bagunçado, é sempre uma ditadura, e por conta disso, a única escola que tinha lá tinha que ser paga. E o pai do menino era um agricultor, que já vinha de outras famílias, tinha uma situação mais ou menos razoável. E a mãe era uma pessoa mais instruída. Então, queriam que os filhos estudassem. A filha havia conseguido estudar, terminado o colegial. Mas o menino, quando chegou a vez dele, o pai não tinha condições financeiras para que ele fosse à escola. Ele até tentou ir algumas vezes, mas, claro, que o diretor da escola, assim, na frente de todos os colegas, falou: você não pode estar aqui, o seu pai não pagou. E ele, muito assim, envergonhado, falava: mas ele vai pagar, mas ele vai pagar. E ele continuou indo meio que escondido, até que apareceu um professor lá, que de certa forma dava uma escondidinha no menino e tal, até que o diretor uma vez entrou, o viu lá e o expulsou da escola. O professor, muito assim triste por ver aquela situação, resolveu levá-lo à biblioteca e pedir para que ele pudesse ficar ali, porque ele gostava muito de estudar. Então a gente percebe que ele já tinha sido alfabetizado, ele já lia, né? E que aí ele, conversando com a pessoa responsável pela biblioteca, ela entendeu a situação e também o deixou lá na biblioteca meio escondido. Ele ficava num local onde ninguém o via, e ele ali pesquisando, porque ele tinha uma sede de estudar, de pesquisar, de criar coisas novas muito grande. Mas um certo dia o diretor entra e encontra ele ali na biblioteca e também o expulsa. E aí o que eu gostaria que vocês começassem a se questionar é como é que um adolescente nesse local, com um estudo assim muito pequeno, né, havia conseguido, né, justamente fazer tudo isso, fazer um moinho de vento. Aí desse moinho de vento, porque lá a região ventava muito, então ele ficava vendo o vento e apareceu na cabeça dele, e ele criou então uma torre de energia eólica extremamente precária. Tinha um poço da onde eles tiravam a água e ele conseguiu fazer chegar água. Assim, a cena é muito emocionante quando a gente percebe a água correndo pelos canteiros com as sementes que já estavam ali há muito tempo, já até meio que perdidas, tá? Havia então na aldeia, mas então, como é que esse menino conseguiu isso? Porque ali é tipo de uma aldeia, uma coisa muito pobre. Se vocês puderem ver o filme, vocês vão entender.
um descarte de lixo. Não sei quem fazia esse descarte. No filme não fica muito claro. Mas havia um descarte de lixo ali. E ele, como era muito curioso, ele passava ali por aquele descarte e ele ficava pegando algumas coisas, algumas peças, para que ele pudesse criar algo. E ele, por exemplo, encontrava pilhas descarregadas. E ali não tinha energia elétrica, não tinha nada, mas eles gostavam de ver futebol. A África tem esse costume, né? E tinha alguns radinhos ali jogados de pilha. Então ele conseguiu, através da sua inteligência, ele conseguia recarregar essas pilhas, conseguia dar uma arrumada nos radinhos para que eles pudessem, pelo menos, assistir o jogo de futebol, tá? Então, e lá também, naquele lixo, ele encontrava, às vezes, alguns livros, os quais ele tinha o maior carinho, e ele, assim, devorava esses livros. Foi onde ele encontrou a tal da energia eólica, que a gente sabe que é a energia gerada pelo vento. Aqui no Nordeste do Brasil, nós estamos bem à frente nessa questão da energia eólica. É uma energia limpa, né? Mas nós que seguimos a doutrina espírita, nós conseguimos compreender da onde veio tudo isso, como é que esse menino conseguiu fazer tudo isso? Porque nós acreditamos o quê? Em reencarnações sucessivas. Então a gente pode entender que esse adolescente já trazia um conhecimento acumulado de outras existências, tá? Que agora permitia que nessa encarnação, mesmo sem ter acesso à educação, ele acessasse esses conhecimentos, porque tudo que a gente aprende, né, assim, da parte moral, a inteligência, que a gente já vai também falar um pouquinho, nós não perdemos, isso vai conosco. O que fica aqui é só o que é material e que a gente dá tanto valor, isso fica, mas as nossas conquistas morais, intelectuais, não se perde, estão com o espírito, né? Então ele já tinha esse conhecimento anterior, então para que ele pudesse utilizar nesse momento de maior necessidade, mostrando um exemplo de superação, um exemplo de uso da inteligência, tá? O que é então essa inteligência? O exemplo de que algo pode ser feito sempre, em qualquer situação, até mesmo numa situação diversa, basta que queiramos. Então a gente vai entender um pouquinho agora o que é essa inteligência, tá? Mas quando falamos da missão do homem inteligente na Terra, precisamos falar sobre essa palavra, sobre a inteligência. E aí a gente lembra, não é? Que a inteligência é um atributo dado a todo ser humano. Todos nós que adentramos ao reino hominal, começamos ali a nossa jornada evolutiva, lá atrás, no reino mineral, vegetal, animal, mas quando adentramos ao reino hominal, nos é dado a inteligência. É lógico que de início essa inteligência ainda é muito primitiva, a gente vai atuar ainda um pouco por instinto, mas Deus nos dá a possibilidade de desenvolver essa inteligência. Basta que queiramos, que vamos atrás. Agora, existem casos de pessoas que nascem com alguma debilidade, algum problema na parte da memória, aí não consegue, mas de certa forma, o homem é o ser inteligente da natureza. Atributo esse que nos foi dado por Deus para ser usado na nossa evolução e em auxílio aos demais companheiros de encarnação. Deus não nos dá nada que fique só ali retido em nós. Todos os atributos que Ele nos dá visando que a gente compartilhe para que a gente possa estar evoluindo mais ou menos na mesma direção. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, temos diferenças, mas são diferenças mínimas. Todos nós que estamos aqui temos essa inteligência, tá? Mas nem todos, como foi lido, têm essa condição de ter a possibilidade de estar numa escola
num projeto que facilite esse ensino numa família com condições financeiras, mas de qualquer maneira possuímos essa inteligência e deveremos usá-la em benefício de todos, tá? Por isso que a gente sempre fala, eu gosto de falar essa frase, eu falo muito lá em cima, que o nosso processo evolutivo aqui na Terra, ele não se dá de forma vertical, ele se dá de forma horizontal. Porque assim, aquele que está um pouco mais acima, puxa o que está abaixo, e assim fomos sucessivamente evoluindo cada vez mais e trazendo conosco os nossos companheiros. Chegará um dia que estaremos todos no mesmo patamar. Vai demorar, né? Nós somos iguais no momento de partida, mas no momento da chegada a gente diferencia um pouco, porque todos fomos criados simples e ignorantes. Mas temos, quando ganhamos de Deus, né? Vamos dizer assim, Ele nos dá a inteligência, Ele também nos dá o senso moral e nos dá o livre-arbítrio. E essa palavrinha, esse livre-arbítrio, é que complica a nossa vida. Porque muitas vezes a gente o usa de forma equivocada. E aí vamos ficando um pouquinho aquém. Mas, como eu falei, a inteligência pode ser usada em qualquer lugar e a todo momento e deve ser usada. Assim, o homem inteligente é aquele que sabe raciocinar, sendo capaz de aprender, de compreender o mundo à sua volta e que, através de suas experiências, acumula cada vez mais conhecimento. E assim ele consegue evoluir, e, inclusive, ensinar aquilo que desenvolveu, a sua percepção, aquilo que aprendeu, tá? Então, quando falamos então da questão do homem, da inteligência e e que todo homem é inteligente, é que Kardec coloca a missão do homem inteligente na Terra. Entendemos que essa inteligência nos é dada com um objetivo, e esse objetivo é essa missão, né? Então, a nossa missão é essa. Através da inteligência, evoluirmos e fazer o mundo evoluir também. E aí, eu vou passar muito rapidamente, porque a luzinha já acendeu, mas é rápido mesmo. Eu só queria falar um pouquinho, não está exatamente nesse item, mas está no item anterior, para que a gente consiga distinguir a questão do orgulho e da inteligência. A gente sabe que aqueles que se colocam acima dos outros, em razão de achar que muito sabe, que sabe tudo. A gente não encontra pessoas assim, que você fala uma coisa, a pessoa fala, mas eu já sabia tudo isso, aí já conta uma história, né? Isso é muito perigoso para essa pessoa, porque ela se sente tão superior, ela sabe tudo, o que ela faz? Ela se isola numa bolha de ilusão. E ela ficando nessa bolha, ela também deixa de evoluir, porque ela deixa de aprender coisas novas. E a gente nunca sabe nada, a gente pensa que sabe alguma coisa. Isso acontece muito comigo. Muitas vezes que eu preciso estudar alguma coisa diferente do que eu estou acostumada, ou mesmo que eu já tenha escutado, principalmente aqui na Casa Espírita, que a gente está sempre, né, colocando uma coisa aqui, colocando outra coisa ali, eu falo, meu Deus, eu nunca li isso. Como é possível eu não ter entendido isso, eu não saber isso? Então, não existe ninguém que saiba tudo. Isso é uma ilusão. Então, essa pessoa ficando nessa bolha, ele deixa de aprender, de desenvolver seu conhecimento, mas o pior, ele deixa de expandir, de participar, tudo isso que ele sabe com os outros homens, com a comunidade. Ele deixa de aplicar esse conhecimento pelo bem dos ensinamentos de Deus, que essa é a nossa missão, tá? Então, quando pensamos na questão do orgulho e da inteligência, nos vem muito à cabeça a famosa frase do filósofo grego, considerado pai da filosofia, Sócrates. Vocês lembram que Sócrates falou? Só sei que nada sei. E eu uso essa palavra para mim, essa frase
cala fundo no meu coração. Só sei que nada sei, né? Então, pensando em Sócrates como um homem que viveu pelo saber, que viveu pelo amor de saber, né? Que viveu por aprender e viveu por desenvolver esse conhecimento, por aplicar experiências no dia a dia, por ensinar, e é alguém que tinha todo esse conhecimento acumulado, muito desenvolvido, a afirmar, só sei que nada sei. Meu Deus, não é? Esse é o maior exemplo de humildade, de compreender que estamos num estágio evolutivo que ainda não nos permite compreender todas as verdades. Mas, agora, ainda não compreendemos tudo, mas já demos alguns passos, né? A gente já conhece a doutrina espírita, que é Jesus redivivo. A doutrina espírita veio nos falar exatamente aquilo que Jesus falou lá atrás, quando nós lá estávamos, e nós não tínhamos ainda a capacidade intelectual, não tínhamos inteligência suficientemente desenvolvida para entender. Mas agora nós já temos a condição de começar a compreender, por exemplo, as parábolas de Jesus. Confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de entender as parábolas de Jesus. Tenho que estudar muito, tenho que procurar a época, tudo. Não me é uma coisa fácil. Então, aí a gente vai exercitando e vai acumulando um pouquinho mais de saber, né? Nós temos ainda dificuldade de compreender aquilo que nos foi falado há mais de 2000 anos. Mas agora, pelo menos, nós já estamos conseguindo sair desse momento de provas e expiações e evoluir para um momento de regeneração. Então, nossa caminhada ainda é muito longa. E a quebra desse orgulho e a utilização dessa inteligência de forma colaborativa nesse momento é essencial. Então, que nos fique bem claro, só sei que nada sei. Para que a gente consiga cada vez se humildar um tanto mais, para que a gente possa, de certa forma, ir aprimorando um pouco mais essa inteligência em prol do nosso bem viver e também de toda a sociedade. Muito obrigada. Vamos dando continuidade aos trabalhos, todos aqui presentes, os que nos acompanham pelas mídias digitais, acomodando em seus lugares, acalmando seus corações, fechando os olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, sobre a proteção de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, mentores desta casa, mentores de cada um de nós. Agradecemos a Cristiane pelas reflexões trazidas nesta noite. E que assumamos a missão do homem inteligente na Terra, que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo físico, com a dedicação, com o sacrifício, com o respeito, com a humildade, com o amor. Que aproveitemos essa nossa encarnação para essa nossa evolução, renovando nossas atitudes, respeitando o nosso próximo. Sigamos as orientações sempre atual e oportuna do Cristo, que nos pede, vigiai e orai, convidando-nos a observar a nós mesmos e as nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos,
valendo-nos do recurso da oração, para buscarmos uma sintonia próxima com Deus e a força necessária para vencermos as tentações. Estamos aqui na casa do Cristo, estamos em oração, em busca de uma ajuda, da nossa evolução, do conhecimento, da nossa reforma íntima. Esses amigos espirituais avaliam as nossas necessidades. O passista que se colocará à sua frente é apenas um medianeiro das energias salutares do plano espiritual. E o trabalho dos passes inicia-se agora. Iniciando pelo coronário, acima das nossas cabeças, a porta de entrada que recebe os estímulos espirituais, passando pelo frontal, acima, na altura da nossa testa, responsável pelos nossos sentidos, pelo nosso sistema nervoso, harmonizando principalmente os nossos pensamentos, as glândulas endócrinas, o sistema nervoso. Pelo laríngeo, energizando a nossa boca, a garganta, os órgãos respiratórios. O cardíaco, onde rogamos equilíbrio para as nossas emoções. O esplênico, regulando a circulação dos elementos vitais do nosso organismo. O gástrico, no trabalho da absorção e digestão dos alimentos. O genésico, aquele ligado aos nossos órgãos do nosso aparelho co-criador. E o passe continua, descendo pelas nossas pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte posterior, subindo até o básico, harmonizando toda a nossa coluna vertebral, passando pelo bulbo, até voltarmos ao nosso ponto inicial, acima das nossas cabeças. E o movimento se repete segundo a necessidade de cada um. E neste momento, somos gratos por esse amor recebido da espiritualidade. São energias salutares que estarão nos ajudando em nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Os que já receberam o passe são convidados ao trabalho de vibrações, aquele que nos dá a oportunidade da prática de amor ao próximo. Abram seus corações, coloquem os melhores pensamentos para que a espiritualidade possa aproveitar em favor dos mais necessitados. Vibremos pelo nosso planeta Terra, procuremos fortalecer pensamentos de amor, de paz, de união e fraternidade, nessa trajetória para um planeta de regeneração. E diante de tantos desastres naturais, estamos cuidando desta terra que nos acolhe. Vibremos pelas várias nações, pelos seus governantes, neste momento das divergências, das intolerâncias, da falta de entendimento, de tantos conflitos armados, possamos projetar diálogo para que decisões sejam convertidas em paz e entendimento pelo bem comum. Projetemos saúde em favor de todos aqueles que estejam em um leito de um hospital neste momento,
aos nossos idosos nas casas de repousos ou nas nossas próprias casas, aos moradores de rua, às crianças nos orfanatos, aos detentos nos presídios, aos dependentes químicos. Roguemos resiliência para aqueles que trabalham na área da saúde, da segurança, da educação. Vibremos por aquele que possa neste momento estar pensando em tirar a própria vida. Vibremos por aqueles ambientes em discórdia. Projetemos fé, persistência e esperança por aqueles que buscam por um trabalho, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e principalmente por todos aqueles que vêm enfrentando problemas de ordem emocional. E cada um de nós agora, voltados aos nossos lares, roguemos paz por cada canto da nossa casa, por todos aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, por aqueles que são os nossos vizinhos, por aqueles que estão no nosso ambiente de trabalho, por todos os nossos afetos e também todos aqueles desafetos que foram colocados em nosso caminho para ajudar em nossa evolução. Vibremos por aqueles parentes e amigos que já se encontram na pátria espiritual e por aquele que estejamos em pensamento neste momento. E agora, rogamos aos médicos da espiritualidade que possa colocar nas águas que trouxemos, e se não trouxemos, mentalizemos as águas dos nossos filtros, as águas das caixas d'água, de todas as casas ligadas a nós no trabalho desta noite, e que possam ser colocados aqueles fluidos magnéticos curativos que possam nos ajudar nesse tratamento físico, mental e espiritual. E caminhando agora para a parte final dos trabalhos, peço a permissão para trazer a oração do trabalho por Dr. Bezerra de Menezes. Senhor, ensina-nos a trabalhar mais, produzindo mais, e a produzir mais, a fim de que conquistemos recursos maiores para distribuir o auxílio sempre mais amplo da Tua misericórdia. E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, pedindo menos e a pedir menos, a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir menos, de modo a nos sentirmos menos fracos para servir em Tua bondade. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos e menos nós diante de Ti, a fim de que estejas mais em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Abramos então lentamente os nossos olhos, que tenhamos uma excelente semana e possamos estar juntos na próxima semana em mais um trabalho de Evangelho, vibrações e paz. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares.
Até a próxima terça. De luz, paz e amor em Jesus.